confesso que eu pulei da cama essa noite, quase que bati a cabeça no forro. Mas de resto tá tudo bem, sobrevivi. Ninguém acordou no meu quarto. Perguntei pra todo mundo se tinham acordado. Alguém tinha acordado, ninguém acordou. Já, irmãos, hoje nós vamos pro segundo dia do nosso estudo. Ontem nós investimos, eu não vou falar gastamos, investimos muito tempo em falar sobre os aspectos humanos ou as áreas, as ciências humanas, o pensamento de uma maneira aí, resumida, o que cada uma ou alguns expoentes pensaram ou pensam sobre a ideia, a concepção da família. Hoje nós vamos tratar mais da Bíblia. Ontem nós acabamos o estudo falando da Bíblia, né? E hoje nós vamos ficar mais na Bíblia, tá bom? E o que nós nos propusemos, o que Deus nos deu para propormos nessa manhã, é trabalhar os aspectos de cada um dos elementos que compõem a família. Nós vamos falar especificamente de marido e mulher. Não sei se falaremos de filhos, tá? Não sei se haverá o tempo hábil para isso, mas a ideia principal nossa é falar de marido e mulher, para os já casados, para os que pensam em casar, ok? Ontem nós terminamos falando sobre a responsabilidade que a igreja tem dentro dos mandatos espiritual, individual, portanto, cada um com seu Deus, no coletivo da igreja em si. Falamos do mandato social, de fazer com que a terra fosse povoada desde Abrão, e aí, através disso, seus filhos seriam bênçãos, ele seria bênção, seus filhos abençoariam todas as nações, mostrando que a família do cristão, ela precisa estar engajada em transformar o mundo. Hoje nós vamos falar então, e começamos com o artigo 2 da nossa Constituição, que vai falar sobre família. É interessante, irmãos, que eu acho que em 2016, o Estatuto da Família, né? Na verdade na Constituição é o Estatuto da Família, esse artigo 2, houve uma discussão sobre o que era família. Se dupla homossexual poderia ser considerado família. E por incrível que pareça, eu falo por incrível mesmo, porque humanamente falando a gente sabe que cada dia que passa a ideia do pecado está tomando conta da sociedade, mas por incrível que pareça, pela graça de Deus, o que foi aprovado na nossa lei, no estatuto que rege a nossa família, ou as famílias do nosso Brasil, é exatamente isso que eu transcrevi aqui, tá? Artigo 2º do Estatuto da Família. Para os fins desta lei, define-se entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Tá? Brasil, graças a Deus, por isso. Né? E aí a gente louva a Deus pela vida, principalmente lá daqueles irmãos que formam a bancada evangélica no Congresso, né? Com certeza, trabalho árduo deles. Por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, tá joia? Então a gente parte do princípio que família só existe porque tem homem e mulher, apenas e tão somente isso. Duplo homossexual jamais é família, pelo estatuto, principalmente pela Bíblia. Mas vamos aí, Jéssica, próximo slide. Nós vamos falar sobre a ideia de família, de marido e mulher. Na construção que nós estamos fazendo, lembra que ontem nós falamos da construção, nós começamos com o alicerce. Hoje nós vamos falar então da coluna, o que sustenta a família, tá? Deus acima de todas as coisas, claro, mas no aspecto do convívio desses homens, desses elementos, né? Homens que eu digo humanidade, homem e mulher, que formam a família. Então alguns versículos aí, alguns textos aí. Então olha só, cada um pode abrir num desses textos aí. Provérbios 2, Gênesis 17, Deuteronômio 7, Gênesis 12 e Deuteronômio 29. Deus, ele é a coluna da família, e dentro dessa coluna existem as ferragens, existem o concreto, existe o sustento que ele dá a algo. E como seria esse algo? Então nós vamos ver ali 4 pontos, né, pelo menos nessa primeira parte, sobre a coluna que é Deus, do sustento, o sustentáculo da família, uma aliança feita com a família. Depois, irmãos, no último dia eu vou indicar alguns livros
que eu me baseei, inclusive, para poder fazer, né? Eu li cinco livros para poder montar esses estudos do acampamento. Depois eu indico para vocês, tá? No último dia. Vamos lá, irmãos. Então, Provérbios 2, 17, o que diz sobre o aspecto da aliança, sobre o aspecto da união, sobre o aspecto do compromisso? A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Irmãos, quando a gente fala de família, não tem como a gente esquecer desse símbolo. Nós até colocamos aqui, né? A aliança. Só tem uma família quando se junta um homem e uma mulher, de acordo até com o Estatuto de 2016, por meio, diz também, de uma união estável, mas de um casamento. O símbolo do casamento é a aliança. E aí quando a gente fala de aliança, de novo, Jacob Paulinho, por gentileza lá, Provérbios 2, 17. Paulinho? Provérbios 2, 17 está lá aberto ainda? Tá. Por favor. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Isso. Irmãos, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre a família, sobre a aliança, que essa aliança, ela trata de um propósito pessoal de alguém. Alguém faz a aliança. Ninguém foi obrigado a casar, pelo menos na nossa geração, na nossa época, ninguém é obrigado a casar com ninguém. O pai não vai atrás do namorado da filha com uma pistola, falou, hoje você vai ter que casar com minha filha. Não acontece mais isso, pelo menos não de maneira tão visível, né? A gente não tem notícias sobre. E essa aliança é um propósito pessoal que alguém fez. Olha, a aliança quem fez foi você. Quem escolheu casar foi você. Você fez uma aliança debaixo da de Deus, prometendo não a homens, mas prometendo a Deus. Mas quem fez essa aliança foi você. Portanto, é um propósito pessoal que alguém fez, que alguém pensou. Ninguém te obrigou. Ah, pastor, eu quero casar, ou eu quero mais manter-me casado, porque o casamento não é bom, o casamento é ruim, eu estou tendo dificuldades. Quem mandou você casar? Eu quero separar, mas meu marido ou minha esposa não adulterou, não posso separar? Não. Mas nós temos incompatibilidade de gênios, não posso separar? Não. Mas a gente briga todos os dias, não posso separar? Não. Você que fez a aliança, você que escolheu, certo? Lá, o segundo ponto. Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso. Uma aliança de um relacionamento, ela é propósito que alguém colocou em seu coração, mas ela foi instituída, estabelecida por quem? Criada por Deus. É Deus que faz a aliança. É por isso que essa aliança não pode ser quebrada. É por isso que essa aliança não pode ser anulada. E depois nós vamos explicar as consequências de uma anulação da aliança. Deuteronômio 7:9. O que ela vincula? Ou o que está vinculado a ela? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia para 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Ok. O que está vinculado a essa aliança? Do 7:9. Eu sou Deus, eu fiz a aliança, ok? Estabelecida por Deus, né? Criada por Deus. E o que está vinculado a essa aliança? Os mandamentos. Os mandamentos que tem como consequência? Obediência, joia. Obediência sua aos mandamentos, a aliança se mantém, mas qual é a consequência disso? O que abrange essa aliança? 1000 gerações. Joia? Então, olha só, Deus fala, eu estou fazendo uma aliança com você, você está casando, você promete ser fiel, você promete ficar. Se você cumprir os mandamentos, a bênção vai estar na vida de vocês.
Eu sou o Senhor teu Deus. A aliança, quem fez fui eu. A aliança de Deus é perfeita. Portanto, o casamento ele é perfeito. Se o casamento não está dando certo, o problema não é o casamento em si. O casamento não é um fracasso. A ideia do casamento, a concepção do casamento é bênção. Sempre foi, porque foi Deus quem deu. E quem segue o casamento usando os mandamentos, buscando a presença de Deus, como ferido em Gênesis 17:1, será abençoado. Não só o casal, como a sua família, como as suas descendências. Irmãos, isso é bíblico. Eu abençoarei até 1000 gerações. Isso é uma forma de linguagem, tá? Não é que pelo fato de você e seu marido, você e sua esposa serem fiéis, que o seu neto, seu bisneto, tataraneto, até o tataraneto serão de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo o seguinte, que a sua família vai ser abençoada se vocês forem fiéis a Deus. Toda família fiel a Deus, todo casal fiel a Deus, a família vai ser abençoada 100%. É o que a Bíblia está dizendo. De maneira plena. Ah, pastor, mas isso acontece de na família filhos não seguirem, família não seguirem a palavra de Deus. Talvez lá atrás houve algum erro que pode ser reversível. Mas família que pai e mãe buscam a Deus juntos é uma família abençoada, 100% abençoada. Certo, gente? Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção. Olha que bênção. Deus ele fala para Abraão sair da parentela e ser uma bênção. Ele fala, eu vou te abençoar os que abençoarem, vou abençoar os que abençoarem você. Ou seja, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar da multidão que vocês vão ter. Na conversa de Deus com Abraão, ele pede para Abraão, olha, vai ser tão grande a sua família, a sua descendência, que ninguém vai conseguir contar, como a areia do mar. Ninguém vai conseguir contar e vocês serão bênção. Agora, se vocês, ou serão abençoados, mas vocês serão abençoados se tu fores uma bênção. É a busca da bênção, irmãos. O casamento que não dá certo, não é porque o casamento é algo ruim, não é porque o casamento é algo ultrapassado, não é porque o casamento é algo que não dá certo, é invenção humana, como foi falado ontem, é uma invenção do sistema capitalista para que a mulher pudesse ser subjugada pelo homem e que o homem, o dominador, pudesse ter algo a dominar essa sua esposa. Não, o casamento foi instituído por Deus para que a família dali surgida pudesse abençoar todas as famílias da terra. Você parou para pensar que a sua família é responsável por abençoar a família do seu vizinho? Você parou para pensar, já quando é pegar você aqui do lado esquerdo, quantas famílias morando lá no seu empreendimento imobiliário lá? 920, pouquinho. 920. Você e sua esposa Raquel são responsáveis por abençoar todas aquelas 920 famílias. Vou orar por elas, né? O seu relacionamento com a sua esposa, a maneira como vocês conversam, vocês nunca brigam, nunca discutem? Jamais. Jamais. Quem sou eu para falar o contrário? Com esse jeito que ela falou, que medo. Vocês são responsáveis. A maneira como vocês brincam com a Raquel, a maneira como a Raquel, criancinha, e ela, apesar da sua pouca idade, responsável por abençoar também as crianças que moram ali, façam que vocês cumpram ou não a aliança do Senhor. Você parou para pensar nisso? Onde você mora, onde você quer estar, você precisa ser com a sua família bênção para outra família. E a gente se esquece disso. A gente prega tanta coisa e a gente se esquece que a família, ela é instituída por Deus para ser bênção. Nós falamos ontem, né? Por que Deus fez família? Por que você precisa casar e ter filhos? Para que cada vez mais, em todos os órgãos, para que o melhor músico seja um cristão, para que o melhor médico seja um cristão, para que o melhor professor seja um cristão, para que o presidente da república seja um cristão, para que o deputado seja um cristão, para que, sei lá, o jogador de futebol seja um cristão, para que o melhor marceneiro seja um cristão do mundo, para que o melhor carteiro do mundo seja um cristão.
Em todas, devemos que povoar sim, todas as áreas, mas para que isso aconteça, a família cristã precisa existir e precisa prevalecer. Mandato cultural. Joia? Vamos lá, Deuteronômio 29, 14 e 15. O que ela abrange? Vai, lê os dois, aí, os três. E não somente convosco faço essa aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, com aquele que hoje não está aqui conosco. Joia! Joia, joia, joia! A aliança que Deus faz com a sua família, ela abrange quem? Eu. Você? Só isso? Lê lá, de novo. Quem está aqui nesse momento que eu estou fazendo aliança, mas também quem não está aqui. Certo? Então a aliança que você faz com Deus não é só você com Deus, é você com Deus e seus 920 vizinhos que você tem. É você com Deus e aquela vizinha que te enche o saco. É você com Deus e a sua sogra. O Gleito é meu vizinho. É você com Deus e a sua nora, hein? Não, o Gleito é meu vizinho. Seu vizinho, é fácil, né, Zé? Ele me abençoa, isso. 410. Ok, irmãos? A gente precisa então ter isso em mente, que a palavra de Deus faz com que a gente faça aliança com Deus, não só para nós, mas para os outros. Você é bênção para os outros. Se tua bênção, onde você for, benditas serão todas as descendências, todas as famílias da terra, amém? A sua família consegue abençoar a família próxima? Mesmo aquele mais chato, aquele mais complicado, vizinho, amigo, colega que você tem, é isso que você precisa fazer. É isso que precisa existir. Então a sua aliança não é só uma aliança de você ser fiel à sua esposa e seu marido, mas você ser fiel a Deus para que juntos, como família, com os filhos que vocês terão, vocês possam abençoar os outros. Não é ficar recluso. Eu sou bênção, eu, minha família, eu, minha esposa e eu e nossos filhos. Não, eu, minha esposa e eu, os nossos filhos, saindo para abençoar as demais famílias. Joinha? Próximo slide. Um teólogo, ele é para nós, até para economizarmos a nossa voz, Van Groningen vai falar sobre isso. Quando falamos de aliança familiar, nós falamos basicamente de marido, mulher e filhos que foram chamados por Deus para refletir seu íntimo relacionamento dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E para refletir o relacionamento íntimo de amor que Deus tem com os portadores de sua imagem e semelhança, seu povo. Para que serve uma família? A aliança familiar, marido, mulher, filhos. Foram chamados por Deus para primeiramente refletir o quê? O íntimo o quê? Você consegue refletir isso? Pastor, a minha família está um caos. Minha esposa é chata. Meu marido é insuportável. Minha família vai acabar. Você conversa com meu marido para ensiná-lo a ser melhor? Você conversa com a minha esposa para ensiná-la a ser melhor? Pastor, me dá uma regra para conseguir fazer com que a minha família seja boa. A felicidade da pergunta que foi feita ontem, né? É possível transformar uma família infeliz em uma família feliz? É possível transformar uma situação triste em algo feliz? Sabe o que eu falo para as pessoas que me procuram? Primeira coisa que você tem que fazer: conserte a sua vida íntima com Deus. A sua. É intimidade, então é relacionamento seu com Deus. Você está refletindo, olha o dedo aqui, ó. Refletir seu íntimo relacionamento. Você tem que fazer isso. Relacionamento. Refletir seu íntimo relacionamento dentro da Trindade. A sua família só vai estar perfeita se você for bênção. E você só vai ser bênção se você tiver um relacionamento íntimo com Deus. Não é o seu marido o problema na sua casa, é você. Não é a sua esposa o problema na sua casa, é você. Não é seu filho, sua filha o problema na sua casa, é você. Pastor, mas meu relacionamento íntimo com Deus é perfeito.
Mas mesmo assim meu casamento não está bom. Aí eu digo para você o seguinte, então troca de Deus, porque esse Deus é mentiroso. Aí me lembra lá do jovem rico, uma outra passagem, outro contexto, que chega para Jesus e fala: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: olha, siga os mandamentos. E falou: eu sigo tudo, eu faço tudo certo. Beleza, tu pega tudo que você tem e vende aos pobres. Ah não, eu já não posso. Mas Cristo vai bem no meio, né? Irmãos, o problema da sua família é você. É isso que você tem que entender. Sabe por quê? Porque quem começa a mudar é você. É você querer, você quer isso. E quando eu trato de casais, né, no gabinete pastoral, até terapêutico, a pergunta que eu falo: você quer? Você quer? Se você quer, ok. O primeiro passo foi dado. Talvez outro não queira. É também uma outra história. Mas o primeiro passo é você. Já, irmãos? Alguma questão do levantamento aí? Podemos prosseguir? Mas pode deixar que eu vou precisar, Dezão. Valeu, hein? Pode deixar aí. Obrigadão. Entre você e o pastor é preferido. Você viu o pastor. Aí, obriga já. Antes de ser esposo, ele é diácono. Não sei se ele é muito bom esposo, mas diácono ele é. Como você. Vamos lá, próximo slide. Mas vamos lá. O que essa aliança do matrimônio quer dizer então, ou requer? Gênesis 2:33, 1 Samuel 1:22, 1 Samuel 2:11 e Hebreus 13:3. São aí 4 situações para que o casamento possa ser firme, para que o casamento possa dar certo. Irmãos, amanhã nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre reconstrução de casamento, de família, seja com o mesmo, seja com o outro, tá bom? Então, que Deus nos abençoe aí, para amanhã a gente entrar mais profundamente sobre isso. Mas nós estamos falando de um casamento que vai continuar, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, vai te falar, amém, Adriano, casa logo, viu? 4 pontos, vamos lá. O que a aliança do matrimônio requer? E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Não são mais 2 pessoas, é apenas uma. Sabe o que começa a degringolar casamento? A individualidade de cada um dos componentes do casal. Sabe o que pode começar a degringolar o casamento? Contas separadas de marido e mulher. Sabe o que pode degringolar casamento? Marido e mulher que não sabem o que um ganha e o que o outro ganha. Sabe o que pode degringolar casamento? A falta de confiança em contar, em falar as coisas que acontecem. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, porque eu vou colocar no Facebook isso aqui, né? Mas... ela pode estar ouvindo. Não é da Jana que eu vou falar, não. Não se preocupe. É de outra mulher. De outra mulher. Aí que destrói, né? Uma amiga minha, Eu tenho um amigo, né? Usando o exemplo da Beth, ontem eu tenho um amigo. Mas é uma mulher casada com o marido dela, calma, gente. Mas que quase houve separação porque o marido tomou uma atitude sem consultar a esposa, financeira. Mas o dinheiro é meu, quem trabalha sou eu na minha casa. Gente, não tem isso, olha, minha esposa paga A, B, C, eu pago D, E, F. Não, nós pagamos A, B, C porque o dinheiro é nosso. Nós pagamos E, F porque o dinheiro é nosso. Por quê? Nós somos carne, osso do osso. Não existe eu sem ela, não existe ela sem mim. Eu brinco com a Jana, quando a gente dá alguma educação errada, o Miguel faz e reflete alguma coisa errada que a gente fala. Aí eu falo assim: Jana, tá vendo a educação que a gente dá? Eu falo: não, velho, mas esse é seu jeito. Eu falei: não. Quando acerto, acerto eu. Quando erra, erramos nós. Porque nós somos um. Entendeu? Quando eu falo coisa errada, você também falou comigo, somos um. A ideia é exatamente essa. Nós não somos 2 pessoas que estão vivendo na mesma casa. Nós somos uma única pessoa vivendo numa casa, porque nós somos osso do mesmo osso, sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. Enfim, é isso que o texto vai dizer. Ou seja, onde eu vou, minha mulher vai junto. Onde ela for, eu também vou atrás.
Mas vai falar que a Jana está a quilômetros de distância de mim, né? Estou falando no aspecto de ideias, de planos, de projetos. Eu não posso ter um projeto diferente da esposa. Nós sentamos, conversamos, chegamos juntos a consenso. Em toda decisão que eu tomei, todas, depois que eu casei, nenhuma delas eu deixei de consultar minha esposa. Pedi permissão a bater continência, inclusive. Certo? Segundo ponto. 1 Samuel 1, 22 e 23. Ana, porém, não subiu, disse seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fique até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Eu falei, você está ficando louca. O sonho que a gente tinha ter o filho, Eucana já tinha filho com Penina, mas não tinha com Ana, ele amava mais a Ana. O texto diz que ele dava inclusive porção dobrada para sua esposa de tudo que fazia para a outra. Mas essa Ana não tinha filho. A Ana prometeu a Deus que se tivesse, iria entregar o menino após ser desmamado para viver no templo, né? E ela falou, pô, é o seguinte, eu prometi, eu vou levar. Eu quero podia chegar e falar assim, meu, você tá louca. O problema é seu com Deus, não foi o que prometeu. Eu não quero. Compreensão. Às vezes, marido, você precisa entender o que a sua mulher quer e faz, o que ela faz, e compreender, mesmo que talvez você não concorde com aquilo. Esposa também. Às vezes você não concorda com o que o marido disse, mas você vai seguir o que ele quer. E por favor, não façam. Olha, filho, eu queria que sua mãe deixasse você ir lá para a festa. Mas sabe como ela falou não, então não vai não, tá? Mas eu queria. Filho, quando seu pai chegar, se prepare. Não se joga uma coisa, mesmo que você não concorde. Quem decide é o casal, porque vocês são um. Eu falo isso no conselho. Conselho é a decisão do conselho. Mesmo que tenham 5 lá, 2 concordem, 2 não concordem, 3 concordem, é o conselho que decidiu. Não foi A, nem B, nem C, nem D. Família é a mesma coisa. Filho, sua mãe falou não, então ela está certa. Seu pai falou não, então está certo. Por mais que você não concorde, que custa? Mas não vou falar na frente do filho, não. Depois até posso falar para o marido, para a esposa. Somos um, não é isso? Temos que compreender. Temos que entender, ou ter um entendimento. 1 Samuel 2, 11 e 12. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, Tá amarrado, hein, irmão? o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha aí. A compreensão, ela leva ao entendimento. Eli, quem que era? Sacerdote. Bom ou mal? Ah, ele era bom, mas ele fez uma boa Hã? Ele errou na educação. Casa de ferreiro e filho de pau. A gente tem que entender que a primeira igreja que a gente tem é família. Você pode ser o melhor sacerdote, o melhor crente na igreja. Se a sua família está destruída, falhou alguma coisa a você. E, por fim, um dos grandes males, junto com o primeiro, o último ponto, todos os 4 na verdade, mas o primeiro e o último acho que são os mais pesados. O maior índice de divórcio acontece no primeiro e no último. Hebreus 3:3. Pelo contrário, exaltai, murmurou,
Hebreus 13, 3? 3. Não, 13. 13, 3. Ah, é. Ó, de novo, você aqui, ó. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, o que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Não, é isso mesmo? É 13, 13. Saiamos, pois, a ele. Hebreus 13, 3. Peraí. Peraí que tá errado aí o texto. Ele tá errado ali, ó. Vamos apagar aqui, ó. Peraí. É o 4, é o 4. É o 4? Digo de honra entre todos. Isso. Seja o matrimônio. Nossa, bem aqui não, como- peraí. Ó, apaga isso aqui, ó. Foi o 4. Vai. Digo de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se um dos grandes problemas e vilões de um casamento que não dá certo é a imoralidade, é a pornografia, é a cama impura. E a cama impura, e aí o texto que foi lido ontem de Mateus 5:28 nos traz isso. A impureza, ela não está apenas no sexo consumado, mas na intenção e no olhar, tá? Então, um dos grandes empecilhos do casamento continuar é a cama impura, é a imoralidade, é a pornografia visual, internet, televisão, revista, né? Hoje revista tem até menos, imagino eu, por conta da tecnologia avançada. Então, quanto mais a gente se envolve com a impureza na cama, menos o casamento vai dar certo, ou menor é a possibilidade de o casamento dar certo. Você quer que o seu casamento dê certo? Você quer que a família está certo? Fuja da impureza na cama. Digo novamente, não é só o aspecto de ter uma amante e consumar uma relação sexual com essa amante, mas é a visão, é a pornografia, é a conversa, é o fato de você se abrir onde não deve se abrir. Ok? Joia? Quer ter uma aliança no matrimônio que dê certo? Fuja. Aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui. Desse. E desse. Eu gostei demais desse negócio. Não, enfim, isso aí. Aí. Certo? Podemos prosseguir? Próximo slide. Uma pergunta, gente. Próximo slide. Vamos lá. Então aqui, ó. Homem e mulher. O que é família? Constituição por homem. Aí eu vou conseguir fazer. Homem aqui na ponta. Homem e mulher. Certo? Irmãos, vamos lá. Homem. Alguém leia para nós temos aí uma figura. Rapaz, estou aprendendo a fazer esse negócio aqui no slide. Eu estou até esbanjando, né? Ostentando aqui. Eu fiz esse quadrinho aqui, ficou legal. Achei que eu não gostei. Significado daquilo que a gente escreve da coluna do homem e da mulher. Então, homem e macho aí, por favor, leia para nós a coluna do homem. Ixi. Aí sim, cara, aí sim, ixi, eu sou macho, tio. Ixi. Não, é só o homem, você é o homem que é homem. Ixi, difere, Adam, humanidade. Isso, muito bem. A palavra hebraica para homem é Ishi. Ishi ou Ishi, talvez, tá? Pode ser Ishi também, vai. Ishi. E a palavra que significa homem, eu traduzido é o que entra. Mulher, uma mulher aí fêmea. Aqui, ó. É o quê? Ishá. Que significa? É isso mesmo, você rima, é isso mesmo. Homem é o que entra, mulher é o que é a entrada. Homem é o que tem para entrar, mulher é o que não tem para ser entrada. É isso. Simples assim. Certo? Fisicamente, menino é o que tem o pipizinho, mulher que não tem pipizinho. É igual macho e fêmea. Que é a do conchinha. carro, né? Igual macho e fêmea do carro. É isso aí, isso é simples assim. Homem é o Ishi, diferente, irmãos. E é muito bom a gente destacar isso aqui, ó. Peguei de novo, ó. Legal. Diferente de Adão. Tá bom? Adão de Adão
significa humanidade. É por isso que o pecado só existiu na face da terra, não quando Eva comeu, mas quando Adão comeu. Adão significa homem macho, Adão significa homem de humanidade. Homem macho significa ish, mulher Ishá, certo? Então, homens galanteadores, chega numa mulher e fala assim, Ishatová, olha lá comigo. Ishatová. Sabe o que significa Ishatová? Estou falando em línguas não, gente que está aí do outro lado da câmera aí. Estou falando em hebraico, ó. Quem quiser contratar pastor, fala hebraico. Ishatová significa mulher boa. Então chega para sua mulher e fala, minha esposa, você é minha Ishatová. Aí você fala para o seu marido, marido, você é meu Ishtov. Você é meu Ishtov. Certo? Mulheres fala Ishtov. Ishtov, bom. Estou falando hebraico já, ó. Muito bem. Então vamos lá, irmãos. Homem macho. Qual é a responsabilidade do homem? Provérbios 6, de 8 a 11. Alguém lê lá, homem macho lê aqui, ó. É o que é a responsabilidade do homem? Formar. Hebreus não, Provérbios 6, de 8 a 11. É a mesma responsabilidade da mulher, tá? Formar. Então, uma mulher lê lá Gênesis 3, 16, enquanto o homem vai ler Provérbios 6, de 8 a 11. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Um pouco para cruzar os braços e repousar. É isso aí. Qual é a responsabilidade do homem? Pode não ler o 11 também, desculpa. Mas sem repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É isso aí. Entendi. Entendeu nada? Qual é a responsabilidade do homem? Vamos lá, o verso 8. O verso 8 já mata, né? Prover. No estio, prepara o seu pão. Prover. O homem, ele forma a sua família e provê a condição da família. Eu estou cansado, eu tenho que descansar. Bacana, é tempo de descansar. Mas, ontem nós estávamos conversando, Gleito. O que é descansar? O que é o sabá? Para adorar a Deus. Sim, essa é a finalidade. Mas o que é descansar? Meditar. Tá, mas você descansa do quê? Por quê? Você só descansa porque você está cansado. Certo? E você só cansa se você? Joia. Descansa no Senhor, então, é quando você trabalhou no Senhor e agora você tem a condição de descansar. Não é você não fazer nada, é você ter uma vida indolente. É trabalhar? Pra caramba. Depois agora, descansar. E sabe o que é descansar? É você ver o resultado daquilo que você fez. Deus, ele trabalhou em 6 dias, no 7º ele. E ele fez o quê? Viu. E tudo Era muito bom. descansar então é você ver o resultado do seu trabalho. Certo? O homem então tem que trabalhar para prover a sua casa. E a mulher? 3,16. Isso. Porque Deus E a, É Gênesis, gente. Deus não amou muito de tal maneira, não. Quer dizer, sim, mas não nesse texto. e a mulher diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz Bela recompensa. Maravilha. o teu desejo. É contra? Não. É sim. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ei. Eita, Ô, mulher, não é soft, né? Mulher sente então dor no parto, mas antes disso, por enquanto, o que a gente vai falar agora, a ideia é formar. E também, responsabilidade do homem e da mulher é transformar. Por isso que o homem é o Ish e a mulher é Ishá. O homem é o que entra e a mulher é que é a entrada. Por conta disso se forma a família. Certo? Biologia, papai e mamãe, não existe cegonha. Ok? Quer dizer, existe cegonha, mas não para trazer filho. Vamos lá. O homem, ele é, na última linha aqui, ó, na última
aqui, ó. Ele é? Sacerdote. Efésios 5, 25, 27. Enquanto outra lá, a mulher lê 1 Coríntios 7, 14. Aí o homem macho já lê aqui, ó, 13, 16. Uma mulher fêmea continua ali, 13, 16 de Gênesis. Vamos lá. Efésios 5, 25, 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até 27, você já leu? Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual que é a maior função do marido? Deixar a mulher sem ruga. Deixar a mulher sem ruga. Compra renil pra ela. Sabe qual é a função do marido? Fazer com que a sua esposa seja bênção e abençoada. Certo? A função do marido é prover ali em cima a responsabilidade. Aqui, ó. Mas a maior responsabilidade é essa aqui, ó. Tá? É ser bênção. É responsabilidade do marido que a mulher ore, que a mulher não fique enrugada. Então o marido não faça com que a mulher fique com raiva de você, mano. Mulher. Aqui, ó. Já viu lá? Legal. Aí o marido já vai abrir lá em Provérbios 3,16, né? Homem macho, enquanto essa mulher continua em Gênesis 16 para a gente adiantar o tempo. 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É isso aí. Bom, a responsabilidade do homem qual que é? É ser o responsável, é fazer com que a mulher seja abençoada, gloriosa, bela espiritualmente. E a função da mulher também é essa, auxiliar o marido nessa função do seu lar. Auxiliar o marido nessa função. E se o marido não for o sacerdote, ela que toma a frente. Certo? Nós falamos algumas quartas-feiras atrás da proatividade e reatividade, vamos falar isso mais à frente. Podemos? Não, tem a última aqui, ó. E o governo do marido, Provérbios 13,16, depois da mulher 3,16 em Gênesis. Provérbios 13, 16, o quê? Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Provérbios 13, 16? Sim. 13, 16. Esse não. Todo prudente procede com conhecimento. Ok. O governo deve ser de que maneira? Prudente. O governo não deve ser de maneira rigorosa, ditatorial. 3,16 de novo de Gênesis, já leu? A gente já passa para o próximo slide. O que diz? Só para a gente lembrar. E a mulher disse: multiplicarei de modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso. O governo do marido sobre a mulher e o governo com prudência desse marido. Próximo slide, a gente agora vai entrar em detalhes. Vamos então agora falar sobre mulher, a submissão. Essa ideia de que, olha, a partir de agora então, o seu desejo, mulher, não vai ser seu, vai ser do seu marido. Cara, isso é chato, né? O seu desejo vai ser até mesmo contra você, porque é o seu marido que vai governar você. Não é o seu desejo que vai prevalecer, mas é o seu marido sobre você. Como é difícil? Vamos lá, irmãos. É verdade dizer, é fato a gente dizer, fato ou fake? Vamos lá. A mulher, ela passou a ser submissa a seu marido, ou a ter o governo do seu marido sobre ela, e o desejo dela abaixo do desejo do marido, após o pecado? Após o pecado, então, é que a mulher passou a ser submissa ao marido? Não. Ah, muito bem. Muito bem. O homem também já trabalhava. Exatamente, a gente confunde isso, a gente fala, olha, quando era perfeito, era tudo igual, o homem e mulher tinham condições igualitárias. Não tinha. O homem tinha domínio sobre tudo. O homem que tinha domínio sobre todas as coisas.
era o Ish que tinha o domínio sobre todas as coisas. Mas quando ele fosse Adão, a função era do Ish. A função de prover, a função de trabalhar era do Ish. Não era do Adão, ok? Não era da humanidade. Então, a gente entende, não, porque é igual, não é igualitarismo, homem e mulher. É complementarismo, nós vamos falar isso, um complementa o outro, mas nunca foram iguais. Nem antes do pecado. A defesa de que foi o pecado que fez com que o homem tentasse dominar a mulher, nós falamos isso ontem, é mentira. Não existe, tá bom? Mas vamos lá. Vamos entender aqui uma palavra. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Muito bem, uma auxiliadora. Antes do pecado, uma auxiliadora, certo? Auxiliar um que está acima de quem vai ser auxiliado, certo? Se a gente trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso contexto, o entendimento da palavra, uma filologia, uma semântica, vamos lá. Mais uma aí, viu, Adriano, por Venarco, beleza? Mulherada, sabe? Pode fazer. Sua noite? Se tiver uma pergunta sem nome, foi dela, porque ela acabou de revelar que vai fazer uma pergunta. Mulherada, sabe quem você é? Ezer Quenedo, fala aí. Outra palavra hebraica, hein? Ezer Quenedo, fala aí. Ezer Quenedo. Ou Ezer. Ezer. Vocês são Ezer. Certo? Duas perguntas que são fundamentais para nós compreendermos isso, o Ezer Quenedo, de auxiliar. Por que o homem não pode estar só? E o que é ser auxiliar? Mulher, o que é ser auxiliar do seu marido? Cuidar, Orelina? Fala, Graça. Nada não. Ajudar. Como é que é, não ouvi? Fala mais rápido. Então compreender o outro. O que mais? Fala aí, irmão. Próximo slide. A palavra é Ezer Quenedo, mulheres. Não esqueçam disso, tá bom? Quenedo, ali, ó. Todos esses textos a mulherada vai ler. Então, rapidinho vocês vão abrir. Salmo 10, Salmo 30, Salmo 54, Salmo 118, Isaías 41, Josué 1 e outra, Hebreus 13. Vamos ver espalhados na Bíblia essa palavra Ezer. Alguém lê para nós? Salmo 10, 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e é dor, para que o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. A palavra Ezer aí vem de defensor. Ela pode ser traduzida como defensor. Salmo 30, 10. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Isso. Auxílio. Salmo 54, 4. São textos que usam essa expressão Ezer. A mesma da mulher lá. Faliei uma Ezer. Salmo 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Eis que Deus é o meu Ezer. Que O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 118, 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. O Senhor está comigo em Ezer. Por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Perfeito. Ezer é traduzido como ajudante ou ajudador. Quem está ajudando? Isaías 41, 10. Vai lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo. Eu te Ezer. Te sustento. Eu te com a Ezer de minha novo. destra fiel. Isso aí. Dá o 14, vai essas expressões de dar força e sustento. Tudo é no original, no hebraico, Ezer. Eu te Ezer, eu te Ezer, eu te Ezer. Deus, ele
dá forças. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A palavra desamparar ou abandonar significa ezer. Não te ezerei, ou jamais te abandonarei. Ou ezerei contigo, por isso que não vou te abandonar. A mulher fala isso pro marido, né? Sempre estarei contigo. Ezer é nunca abandonar, é companhia. E Hebreus 13:5, não é Ezer aqui porque está no grego. Vai ler, Hebreus 13:5, pode ler? Sejam vossos costumes sem avareza, orientando-vos com o que tens, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. A mesma ideia, é outra palavra que não está no grego, mas é a mesma ideia. Irmãos, sabe o que significa Ezer? Tudo isso aqui, Ezer pode ser defende, então a mulher é quem defende, a mulher é quem auxilia, a mulher é quem ajuda, a mulher é quem dá forças, a mulher é quem não abandona. Em outras palavras, sabe com que Deus compara a mulher? Com Ele mesmo. Ó, é a mesma expressão utilizada, a mulher e Deus. Essa função para a mulher é para que o homem se lembre quem ele é. A mulher não é inferior ao homem, ela complementa. Olha, homem, você foi criado para ser o auxiliar, para ser o sacerdócio no lar, mas eu quero te lembrar que você é dependente de Deus. É a mulher que vai ser responsável por fazer com que o homem fique sempre na humildade. Não que o homem queira ser igual a Deus. Qual foi o pecado que o homem cometeu? Coma do fruto para você ser igual a Deus. E a mulher falhou na sua função de Ezer, de dar forças. Ela abandonou a sua função de deixar o seu marido em reconhecer quem ele é. Você é sacerdócio no lar, servo de Deus. O ser Ezer é a mesma expressão de Ezequiel. Ezequiel significa Deus sustenta, Deus dá força. Mulheres, vocês são auxiliadoras. Mulheres, vocês são aquelas que vão ajudar, defender o marido. Gente do céu, como um homem precisa de uma mulher para se arrumar bem? Até para fazer a própria mala para vir para o acampamento. Então tem as mulheres que perguntaram para mim, quem fez sua mala? Foi você ou foi sua mulher? Foi não, minha mulher fez, mas eu desfiz e depois eu fiz alguma coisa. Por isso que eu estou de regata numa noite fria. Auxílio, a ajuda, a força. Como o homem é fraco sem mulher? Minha sogra fala assim pra mim, depois que você começou a namorar com a Janaína, ela transformou a sua vida, você está muito mais bonito, muito melhor. Não vai abandonar minha filha depois disso não. Segundo as intenções desse elogio. Ponto 3. Não é bom que o homem viva só. Refere-se também à necessidade do homem permanecer na sua condição. O homem sem a mulher, Enoque, um homem sem mulher, não sei porque o Enoque está de amarelo, vou usar o exemplo dele. O homem sem mulher nunca vai atingir na plenitude a sua condição espiritual. O homem sem mulher nunca vai ser completo? Não. Mas vai pecar mais, né? Olha, Ele não vai ser vai perder a paciência. a sua força plena. Ele nunca vai ser completo por... Completo, né? Nunca vai ser plenamente completo. Ele nunca vai ter? Nunca vai ter? Nunca vai ter. Não é só um homem. Por isso que Deus viu, disse, não é bom que o homem viva só. Não é bom. Não é ótimo, né? Podia. É bom, mas tudo bem. Mas o bom ali não é o bom do homem, né, Carlos? É o bom de Deus. Não é bom, mas também não é bom. Não, mas tem. Pode Né? melhorar, sim. Mas passa. Certo, gente? Olha só. Então, ó, essa é a querida. Se alguma vez alguém falar, ah, você é submissa ao seu marido, você é apenas auxiliadora. Eu não sou apenas auxiliadora, eu sou a auxiliadora. Esse papel é fundamental. Porque se não for eu, meu marido não vai saber quem ele é, ele vai estar incompleto. Mulher não é igual ao homem. Mulher, ela complementa o homem. É, mulher, bate palma, é, mulher? Mulher, então, ó, você é quem? Auxiliador. Não, aqui no dedinho, aqui, velho. Com orgulho, fala, eu sou auxiliadora com orgulho. Eu não preciso ser igual ao meu marido. Feminista, pecaminosa.
Mulher nunca vai ser igual ao marido, tá? Graças a Deus por isso. Eu não queria que minha esposa fosse igual a mim. Porque eu preciso disso aqui, ó. Não quero ter um fiel, né? Exatamente, sem o Ixá. Sem o Ixá. Ixá Tovar, rapaz. Vamos lá. Ixá é Tovar demais, né, André? Da hora, mano. Ok, ó. Para que o homem não se ensoberbecesse diante de Deus e prosperar a vida. Tem uma outra coisa que Deus pode fazer com um solteiro homem para que ele não soberbeça na sua vida. Vocês lembram? Espinho na carne. Homem, duas funções. Ou você tem um espinho na carne, ou você tem a mulher. O que você prefere? Às vezes a mulher é um espinho na carne também, né? Aí complica. Aí complica. Já pensou mulher se espinho na carne? Espinho na carne ou né? Exatamente. Mas a minha mulher é meu espinho na carne. Não só um. Vários, né? Só um espinho? O espinho é só um. As mulheres são vários espinhos, né? Aí, ó, o marido apoiando a mulher. Meninas, mulheres, é ruim ser auxiliar? É um papel fundamental na procriação e na sociedade santa. A sociedade só vai ser santa se a família estiver bem. A família só vai estar bem se a mulher entender seu papel. Joia, gente? Você já tinha ouvido isso alguma vez na vida de vocês? É importante a gente falar sobre isso, para a mulher sentir que ela é importante também. Próximo slide. Depois as mulheres me dão um presente, viu? Estou falando bem de vocês demais. Entendendo o seu papel. Alguém lê para nós aqui, ó, rapidinho já, sem parar, não vou nem explicar. Está na Bíblia, a Bíblia só explica. Na condução do homem em manter-se humilde diante de Deus e na condução de ajudá-lo a elevar-se na sociedade, na formação dessa sociedade, o papel supremo da mulher, de acordo com a Escritura, é a maternidade. Deus é o auxiliador, é Ele quem habilita as mulheres a se tornarem mães, a serem portadoras da semente, que por sua vez é a imagem e semelhança de Deus. Crianças são reais, porque elas também participam da realeza. Ok. Irmãos, só vai ter uma sociedade cada vez melhor se em todas as áreas tivermos, nós falamos no início de hoje, e termino de ontem, pessoas cristãs nessas áreas. O melhor músico, o melhor compositor, o melhor médico, o melhor professor, o melhor de todas as áreas, certo? Isso só será possível se existirem pessoas nascidas, certo? Então a mulher, ela então é responsável, dentro do seu papel, da procriação. Se a mulher não se procria, sem a Ixá, o Ixi não existe, porque não tem onde entrar, só entra se tiver Ixá. E aí, por conta das crianças que nascem, o reino de Cristo Jesus existe, certo? Sem a mulher, não há reino, certo? Certo. Próximo slide. Agora eu vou falar do homem, para a gente chegar ao término do nosso estudo de hoje. Eu não tenho mais quanto tempo. Alguém está marcando o tempo que eu tenho aí? Não, né? Vamos lá, homem. Vocês estão que um homem macho. Leia esse. Tem algum aqui? Outro esse. Outro esse. E outro esse. Esse. Uau, vamos ver quanto tempo tem aqui, ó, de gravação. Eu acho que não passou 1h30 ainda, não. Vamos lá então, ó. Gênesis 3, 17 a 20. Isso. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenará, não comestes. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ok, irmãos, da mesma maneira que a mulher não passou a ser dominada pelo o entendimento que se é dito, né? Pelo seu marido porque pecou, o homem também não começou a trabalhar porque pecou. O homem tinha que trabalhar. Aliás, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, qual foi a palavra de Deus para este homem?
domine. Não é isso? Domine. O homem, ele tem a condição de dominador. E esse é o grande problema do homem compreender a sua a função de governo. Tá? O pecado obscureceu o entendimento do homem que é dominar. O homem dominador não é aquele que agride a mulher, seja em palavra, seja fisicamente. Ele é um sacerdócio no lar. O dominar, nesse caso, é fazer com que a coisa aconteça. E não ser... Domina situações. Exatamente. Não domina a pessoa. Vou colocar, Beth. Gênesis 3:20, novamente é foi lido, então vamos ver. Seu papel é ser esposo, pai. Como a mulher, a responsabilidade do homem é povoar a terra. A grande falácia que a gente ouve aí de muitos expoentes das ciências humanas é que não precisa se ter filho. Gente, você sabia que existe, eu não vou lembrar o nome técnico, se alguém souber, se alguém está acompanhando isso, me fale, se não souber à noite eu trago, eu vou procurar na internet. Existe uma expressão, até inglesa, contrário a filhos, a ter filhos. Pessoas vão na internet e criticam ter filhos, preferindo animais a crianças. Existem restaurantes que não aceitam mais crianças, pelo fato de crianças serem problemas. Eu vou procurar aí a expressão, vou ver se eu consigo trazer para você. Se eu não conseguir hoje, no sábado, lá no pós-acampamento, eu levo, tá? Vou procurar. Mas a criança é bênção. Da mesma maneira que o Ishi precisa da Ixá para que nasça criança, a Ixá precisa do Ishi para que nasça criança. A responsabilidade nossa é termos filhos. Tá, pastor, então tem que ter 10 filhos. Se tiver condição de ter 10 filhos, tenha 10 filhos. Sim. A nossa função é termos filhos. Quanto mais filhos crentes, mais crente tem na terra e mais bênção esse povo vai ser. Sua família tem que abençoar todas as famílias da terra, não é isso? Mas é claro, gente, dentro das nossas condições financeiras, tá bom? Você tem condição de ter um filho, não vai querer ter 10, né? Ah, mas eu sou crente, então eu vou ter um montão de filho aí que Deus vai sustentar. Não. For prudente. Exatamente. Deus fala aqui no plural, em relação à mulher ter filhos. Não fala no plural. Então, filhos, exatamente. Tem mulheres e filhos, mas é uma mulher que só tem filhos. Então, é isso que nós estamos falando. Tudo é uma questão de entendermos a condição, tá? Quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos Jacó teve? Jacó teve quantos filhos? Quem? Jacó. 12 filhos. As 12 tribos de Jacó. Minha mãe tem 6. Jacó teve condições de ter 12 filhos? Teve. Por que não teve 14 filhos, 15 filhos? 16? da mesma mulher? Não. Lembra lá, Lia, Raquel, as concubinas de uma, as concubinas de outra. Multiplicai. Isso. Gênesis 2, Carlos. E abençoe, seja multiplicai. Isso. Enchei a terra. Isso. Meu irmão, vamos lá. Que Deus abençoe estes sede fecundos, multiplicai-vos. Isso aí. Enchei a terra. Isso aí. A encher a terra não se encheria a terra com 1 ou 2 filhos, né? Encher a terra não seria com 1 ou 2 filhos, né? Seria com vários. São gerações, né? Que a gente até... Máximo 3, né? Irmãos, tudo uma questão de condição, tá? Quem puder ter 5 filhos, tenha 5 filhos. Quem puder ter 10 filhos, tenha 10 filhos. Quem puder ter 80 filhos, tenha 80 filhos. E assim, tem que ter condições financeiras, psicológicas, espirituais, isso, né? Claro. Não pode deixar passar fome. Não adianta fazer 10 e não criar. Exatamente. Agora, não se dá desculpa de não ter. Ficar 5 marginal, né? Mas também não é desculpa de não ter. Existem casais que optam por não ter filhos, irmãos. Casais que optam por não ter filhos é pecado, tá bom? Casais que optam por não ter filhos, optam porque não quer trabalho, não quer ter o trabalho de ter filhos, é pecado. Tá bom? Você pode optar por não ter filho pela situação e contexto que você está, mas não pelo fato de não ter trabalho mais. Fala, filho. Acho que era assim, eu tenho limitado de ter filhos.
pecado? É pecado. Então eu poderia ir contra meu marido. A Bíblia também ensina que você tem que respeitar os seus governantes, né? Então é uma outra discussão. Mas é interessante a pergunta, a bela colocação. Oi? Por isso. Gente, vamos lá. Efésios 5 a 29. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a gente adiantar, já foi lido. Então o homem é aquele que vai apresentar, vai cuidar de sua esposa para que ela esteja sempre bela, tanto de maneira física como espiritual, como sacerdote titular. Marido, você também é responsável. Sua mulher está querendo fazer chapinha, deixa. Sua mulher quer comprar um produto de beleza, ó, deixa. Marido, sua mulher quer passar um spa, deixa. Você tem que deixar ela linda, cuidar dela para que ela fique linda. Certo, marido? Física e espiritualmente. Minha mulher é linda, não sabe nada disso. Ah, boa desculpa. Mas deixa eu... repete. Eu falei que o marido tem que deixar a mulher bonita, então tem que gastar, investir com a mulher. Cabeleireiro, maquiagem, spa. André, mas ela é bonita com ou sem burca? Compre uma burca pra ela. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí, ó, os pais aqui são pais machos, tá bom? Tá falando aí. Claro que envolve a mulher também, mas os senhores colocamos juntamente com a sua esposa na criação de seus filhos. Então ele é responsável por manter o seu lar fisicamente, financeiramente. Ele é responsável por ter filhos, muitos filhos, cada vez mais filhos melhor. Claro, dentro das condições que nós acabamos de falar. Ele é responsável por deixar a sua esposa cada vez mais linda, física e espiritualmente. E ele é responsável, também com a sua esposa, de educar os seus filhos. Próximo slide. Alguma pergunta? E aí a gente vai falar filho do papel, tá? O papel do filho, acho que esse é o último, né, Jéssica? Vem? É o último slide, gente. Estamos acabando. Alguma pergunta sobre isso, irmãos? Até agora? Tá bem claro, né? Depois eu vou fazer 3... Hã? Não, pode ser agora ou de noite. Se quiser fazer pergunta, faz. Pode ser. Gente, então, ó. Como é que os pais, agora, o papel do filho para com seus pais, tanto homem quanto mulher. Efésios 6, de 1 a 3, Mateus 18, de 1 a 5, 19 a 14, 1 Samuel 3, 1 a 10, depois 19, e 2 Reis 5, de 1 a 5. E aí a gente encerra hoje, gente. Obrigado. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso. Ok? O cara que morre cedo é porque foi desobediente ao pai e à mãe. Não é isso, tá? Então a gente vai começar a comparar. Quem morreu com 20 anos é porque desobedeceu menos do que quem morreu com 30 anos. Não é isso que o texto está dizendo. Não está falando sobre viver. Não teria ninguém na terra. Exatamente, né? A gente obedecer pai e mãe, a gente morre. O que esse texto está dizendo é o seguinte: é qualidade de vida, não quantidade de anos de vida. Se você obedece seu pai e sua mãe, a sua vida vai ser tão boa, que é como se você vivesse muito e você não quisesse parar de viver jamais. É isso, é qualidade. O filho que obedece pai e mãe vai ter a consequência das escolhas corretas na sua vida. Mateus, por isso que a gente colocou aqui, né? Tomando posse de uma vida próspera, e não de viver mais, mas viver com intensidade, viver melhor. Mateus 18, diz o quê? Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não for
se não vos converterdes e não vos contornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Muito bem, 19:14 de Mateus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de ir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Joia. Então, as crianças então, elas têm que obedecer aos pais para que os seus dias de vida sejam bons, prósperos, gostosos de viver. E o que as crianças fazem? Ensinam seus pais a dependerem de Deus. A criança tem uma função no reino. Ontem nós até falamos de um dos autores, dos poetas, né? Que é o futuro. Não, a criança não é o futuro, a criança já é o presente. Ao olhar para a criança, você contempla a glória de Deus. Você se coloca mais dependente de Deus. Cheguei em casa com o Miguel, recém-nascido, 3 dias de vida, coloquei ele no sofá, sem enfermeira, sem médicos para socorrer, e agora? Acho que vocês tiveram a mesma sensação, né? E agora? Estou em casa com meu filho e minha esposa e eu e meu filho, e agora? E agora, José? Você depende de Deus. Depende de Deus para educar. Como é que eu vou educar meu filho? Como é que eu vou dar educação? Eu não quero ter filhos, porque o mundo está tão complicado que ter filhos é complicado. Se você depender de Deus, apesar da complicação dos filhos, você vai ser bem sucedido nisso. Então, o filho pode depender de Deus. Seja como uma criança, olhe para uma criança e olhe o que Deus faz com você. Esse 1 Samuel aqui, ó, é a história dele, depois que Ana então o levou. Lê só o verso 19, 1 Samuel 3, 19, vamos ler todos esses versículos, não? Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Joia. Esse capítulo 3, então, é o capítulo do crescimento. Samuel, se não me engano, é quando ele foi chamado, não é isso? Deus, ele falou, Samuel, ele, onde eu estou, quem está falando comigo? Eli, foi você que me chamou? Não foi? Aí na terceira vez, olha, foi só um sonho. Aí está chegando na terceira vez, falou, olha, vai lá que Deus está falando com você. Aí Deus falou com aquela criança, tá joia? Então, ó, ele cumpriu e seguiu. Filhos, tem que seguir na educação que o pai te deu, na consagração que seu pai tem te dado. Samuel crescia no conhecimento. Tem uma outra criança que foi citada que também crescia na graça. Quem que era? Jesus Cristo. Jesus cresceu na graça. Samuel é a tipificação de Cristo. E aí, final, segundo o Reis 5, de 1 a 5, a gente termina. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao... Se não brigasse com o Samuel, se é a palavra do lugar certo. Gente, criança então ela é responsável por obedecer o pai e a mãe e assim ter uma vida próspera. Ela é responsável a ensinar seus pais a depender cada vez mais de Deus. Ela é responsável em crescer cada vez mais ela mesma no conhecimento. Os pais podem ensinar e os filhos não quererem. Ele tem que querer aprender. E as crianças, elas precisam também ensinar o próximo. As crianças também são evangelizadoras, evangelistas, né? Essa menina, ela ensinou a Naamã. Foi uma criança. E Naamã foi abençoado porque ouviu a voz de uma criança. A criança não vai ser bênção. Ela já pode ser bênção. Eu lembro, para finalizar aqui,
fui buscar o Miguel na escola e a professora veio falar comigo, perguntando se a gente ia para uma igreja. Eu falei assim, sim. Por quê? Eu sou pastor. Ela falou, e por acaso eu sou pastor. Eu falei, mas por quê, professora? Ele falou assim, é porque Miguel não deixa ninguém tomar lanche enquanto eu não fizer Papai do Céu. Miguel tinha quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, sei lá. Ele falou assim, Miguel, ele fala para todas as crianças, não pode comer, não fez Papai do Céu, tem que fazer Papai do Céu. E aí a professora, teve um momento que começou a deixar as crianças fazerem Papai do Céu, porque todas as crianças queriam agora fazer Papai do Céu, mesmo sem entender o que é Papai do Céu. Se alguém está falando do Papai do Céu, vamos fazer Papai do Céu. O Miguel tem um jeito de dele. Gente, até para uma criança, Deus ele consegue fazer com que o seu nome seja empregado. É por isso, a gente encerra trazendo o que nós falamos ontem. Mandato cultural, mandato social, povoar. Nós temos que povoar, nós temos que fazer, nós temos que trazer, nós temos que colocar a nossa família em trabalho para Deus. O pai como pai, a mãe como mãe, o marido e a esposa como cônjuges e o filho. E todos eles como servos de Deus. Todos nós como servos de Deus. Sabe o que todos os detentores de ideologia fazem para conseguir, ou para tentar conseguir convencer o mundo? Não é guerrear com foices e martelos, é povoar, é fazer com que as pessoas aderem, né, a seu conceito. Quanto mais pessoas com a mesma ideia do que eu, mais fácil será eu impor essas ideias. Quanto mais pessoas cristãs espalhadas, evangélicas espalhadas, consagradas espalhadas, mais fácil a sociedade será consagrada. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós vamos falar sobre restauração de família. Usaremos o livro de Jó para falar sobre isso, se Deus assim permitir. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer agora, se tem pergunta para fazer à noite, roda viva aí, faça suas perguntas. Obrigado, gente.